Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, quando amar custa tudo. Existem momentos que obedecer a Deus dói, mas desistir custaria muito mais caro. E Marcos nos leva para dentro da intimidade da dor de Jesus. Aqui não vemos milagres públicos, mas decisões silenciosas, lágrimas escondidas e um coração rendido à vontade do Pai. É um capítulo onde o amor, a traição, a obediência se conectam. É um texto grande, é um texto onde eu e você teremos um momento de refletirmos sobre os aprendizados que ele nos traz. E eu gostaria de ter você comigo até esse momento final. Vamos à leitura? Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de fragar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e eles prometeram dinheiro. Assim, ele procurou uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde queres que vamos te preparar a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: Entrem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entrando na cidade, e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, isso é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito:
Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se fosse possível, afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Enquanto então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não podes vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o filho do homem sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lenço, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe dos sumos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus para que pudessem condená-los à morte, mas não encontravam nenhum. Muitas testemunhas falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: Destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro. Não foi feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se dizendo: Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho de Deus bendito?
Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhos? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgam digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhes tapa. Estando Pedro embaixo de um pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando o criado viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: É esse aí, ele é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes tinha dito: Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E pôs-se a chorar. Esse é um texto longo, onde também temos lições para trazermos a, ao nosso viver diário e aprender. Porque nesse lugar, como eu comecei dizendo, os pontos principais é pensar nesse silêncio, nesse momento de entrega. Quando a mulher unge Jesus, revela aqui uma sensibilidade. Ele está falando de um amor, de um discernimento. E aprendemos que nem todos nós temos corações alinhados ao propósito de Deus. A mulher estava trazendo para ele um momento de conforto. Só que as pessoas começaram a ver por outro lado, como nós poderíamos vender isso e ganhar dinheiro. Nossas vontades precisam estar alinhadas com o reino. No segundo ponto, nós vemos a traição. A traição vem de perto, de alguém que está junto. Ela não vem de fora, ela vem do grupo. Espiritualmente, isso mostra a proximidade física com a pessoa, não garante transformação interior. Em termos emocionais, ensina que nem toda decepção, frustração é evitável, mas ela pode ser ama- amadurecida, ela pode trazer um momento de aprendizado, de amadurecimento, de fortalecimento. Um terceiro ponto é, ah, Jesus vai para o Getsemane para orar, para se fortalecer. E ele pede aos discípulos ajuda, só que eles dormem. Isso é um cansaço que os vence, né? Quantas vezes o esgotamento nos faz baixar a guarda? Quantas vezes nós precisamos ter o espírito alerta, o espírito está pronto, mas de alguma forma a carne nos ataca e nós nos deixamos ser vencidos. Esse é um alerta para a nossa vida hoje. Como que eu aplico na minha vida? Aprender a orar antes de reagir, não negociar os nossos princípios para aliviar as nossas dores naquele momento, entender que dizer sim, seja feita a tua vontade, é um ato de confiança, é um ato de fé, um ato de entrega, um ato de resistência espiritual, humildade, mas nem sempre isso acontece, nem sempre nós estamos ligados ao espírito, às vezes a carne vence. A resistência em relação a vencer a carne nem sempre é mais. Às vezes a gente se deixa ser vencido. Esse lugar é um convite a nós prestarmos atenção. Como está a nossa vida agora? Como está o nosso olhar para quem somos?
construir a verdadeira fé, construir o verdadeiro fortalecimento. A fé se revela quando nós realmente escolhemos obedecer, mesmo quando o nosso coração está apertadinho, quando estamos em desafios, quando estamos em momentos muito complicados. Pensar nesse lugar e pensar em o que eu posso fazer para fortalecer a minha fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento de trazer esse conhecimento para a nossa vida. Que nós sejamos como a mulher, que estejamos disponíveis, Senhor, a te ofertar algo nosso, melhor nosso. E não para trazermos riqueza para a nossa vida, mas sim de entender o que o Senhor é na nossa vida. Não deixe o nosso coração ser um coração que se deixa ser vencido pelas tentações dessa terra, as fortunas dessa terra, que talvez seja aos nossos olhos algo que nós desejamos, mas que nós também possamos almejar não só as fortunas dessa terra, mas as fortunas espirituais, aquelas que nos garantem algo muito melhor, que não é terreno, mas é um bem futuro, que nós estejamos prontos, sim, a passar pelos desafios e a vencê-los, confiando em Ti, aumentando a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Abençoa os Teus filhos espalhados, Senhor, por esse planeta, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia, que a tua palavra traga transformação para cada vida, que ela possa trazer cura, renovação, que ela possa trazer liberdade àqueles que estão cativos no mundo das drogas, nos vícios, e aqui eu não falo só de vícios da nossa carne, mas vícios da nossa mente, vícios, Senhor, que nos deixa agarrados aqui nessa terra, mas que sejamos libertos no teu nome santo eu oro. Amém. Que Deus abençoe sua casa, a sua família, que te proporcione momentos de liberdade, momentos de comunhão com Ele, momentos de transformação, momentos de entender que às vezes dói obedecer, mas vale muito mais obedecer do que passar pelo custo da desistência, que nós possamos aprender que esse momento de obediência é um momento precioso. Obedecer é melhor, que estejamos disponíveis à obediência e não ao sacrifício, que estejamos disponíveis a te ouvir, a te obedecer, a fazer a sua vontade e permanecer nela. Deus abençoe sua casa, a sua família, que a cada dia você continue construindo um viver com Deus, que você continue construindo o crescimento espiritual, que esteja disponível a passar pela dor e a aprender com ela.